Estamos de volta com o programa Em Minas e agora com esse bloco específico para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. A convidada de hoje é a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida. Sandra, nosso papo estava tão gostoso ali no primeiro bloco, a gente já continua agora. Eu quero falar, sabe, sobre o que? O centenário da UFMG que se aproxima e já começam também os preparativos para celebrar esse centenário, né? Com certeza, né? Então a UFMG faz 100 anos em 2027, uma data muito importante para nós. A UFMG é uma das mais antigas universidades do país. O Brasil é um país que demorou muito a ter suas próprias universidades. Uma das mais antigas é a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Amazonas também, a Federal do Paraná, e nós estamos entre as mais antigas. Então já começamos a preparar esse centenário. Esse ano nós fazemos 98 anos e a gente quer preparar os 100 anos em alto estilo, né? Acho que Minas merece, a UFMG merece. 100 anos de muito impacto para o nosso estado e para o nosso país. E dentro dessa comemoração, dessa celebração, estão aí os projetos referentes aos campos, que como a gente estava dizendo, sobre o de Pedro Leopoldo, que vai ser um campus que vocês pretendem aí, não num futuro muito longínquo, acho que o projeto é imediato, não é? Sim, sim, o projeto já existe e a gente já tem atividades no campus de Pedro Leopoldo, né? A fazenda de Pedro Leopoldo ainda é chamada de Fazenda Pedro Leopoldo, mas nós já levamos essa proposta para o prefeito de Pedro Leopoldo, que realmente ficou muito satisfeito com essa possibilidade. Então nós estamos trabalhando para que possamos de fato efetivar, né, esse campus num curto prazo. O projeto está feito, a gente já começou a pensar o que fazer e como fazer. E a ideia é justamente isso, ter esse campus avançado da UFMG voltado para a sustentabilidade. Então, nós pretendemos levar para lá os projetos da UFMG, os cursos, todas aquelas ações que nós temos numa área que é imprescindível para se pensar o futuro da UFMG. Sim. E também o futuro do nosso país e do mundo de um modo geral, que é a área de sustentabilidade em várias áreas do conhecimento. Vai ser um campus que vai pensar a sustentabilidade do ponto de vista transdisciplinar, quer dizer, passando por várias disciplinas. Sim. Agora, falando um pouco sobre investimentos, porque a UFMG, né, que é fortíssima em pesquisas, ela passou por um corte recente este ano, né, de verbas por parte do repasse do governo federal, não é isso? Como que a UFMG lida com esse corte, o que aconteceu, se isso impactou nos programas e dentro da UFMG em si? Sim. Olha, na verdade, a universidade já vem tendo cortes orçamentários há bastante tempo, né? Nos últimos anos foram cortes substanciais, né? Eu digo sempre que a UFMG hoje, comparado com 2011, que foi quando nós tivemos a nossa grande expansão, né? Que teve um projeto Reúne, chamado Projeto Reúne do governo federal à época, a UFMG cresceu 40% em termos de número de estudantes e continuamos crescendo. No ano passado nós abrimos 200 novas vagas nos nossos cursos de graduação, quer dizer, é uma universidade que está sempre crescendo. Então hoje eu digo que nós estamos maiores, estamos melhores, porque a UFMG se destaca em todas as avaliações nacionais e internacionais como uma das melhores universidades do país, em alguns casos até a melhor universidade do país, e estamos mais inclusivos, né? Nós temos 57% dos nossos estudantes oriundos de escolas públicas. A lei menciona 50%, nós temos mais do que 50%, 57%. Isso requer recursos para a permanência dessas pessoas que chegam na universidade, senão não é uma inclusão completa. Ou seja, nós estamos maiores, melhores, mais inclusivos e com o orçamento de hoje, que é menor do que o orçamento, por exemplo, de 2015. Então, isso eu digo que não se sustenta uma situação dessa. Agora, o problema mais grave que nós tivemos foi justamente no período ali da pandemia, logo depois da pandemia. Foram momentos muito difíceis. Este ano, o que aconteceu no orçamento deste ano foi algo muito peculiar, que o governo, de fato, encaminhou um projeto, a PILOA, né, projeto de lei orçamentária, para o Congresso Nacional, com o valor do orçamento do ano passado acrescido, né, da diferença do IPCA. No entanto, quando chegou no Congresso Nacional, houve um corte substancial. Então, quer dizer, esse corte que aconteceu, e nós ficamos na regra de 1
18 avos por mês, quer dizer, em vez de 1/12 do orçamento, recebemos uma parcela, a gente recebeu menos do que uma parcela, 18 avos. Então foram meses muito difíceis, no entanto nós conseguimos uma reunião não só com o ministro da Educação, mas com vários ministros que realmente entenderam essa dificuldade da universidade. O Ministério da Educação, na mesma hora, voltou para 1/18 avos, então desde maio a gente já está com esse repasse regular de 1/12 avos e recompôs o que foi cortado pelo Congresso Nacional. Então, pelo menos nos deu um certo alento, muito embora a situação orçamentária ela tenha sido crítica desde os anos ali, durante o período, a partir de 2019, principalmente, foi muito difícil durante a pandemia, depois da pandemia foi muito difícil também. Então, esses cortes aí têm tido um impacto muito grande nas nossas universidades, não apenas na UFMG, principalmente no que diz respeito à questão de infraestrutura. Né? Claro que nós temos que privilegiar as ações de ensino, pesquisa e extensão. Assistência estudantil para permanência é imprescindível e o que acaba faltando muitas vezes é a questão de infraestrutura de laboratórios, de prédios, né, que como a universidade cresceu, essa demanda é real. Então esse realmente é um gargalo enorme e nos últimos anos a gente tem procurado fazer parcerias, o governo do estado deu um apoio substancial para laboratórios de graduação, nós conseguimos emendas parlamentares também, o senador Rodrigo Pacheco também deu um valor substancial para que a gente pudesse equipar os nossos laboratórios de pesquisa e agora nós conseguimos entrar no PAC, que vai ter um impacto muito importante para as universidades. Então isso está sendo recuperado aos poucos, mas o que eu digo sempre é que orçamento para a universidade não é gasto, ele é investimento, porque isso vai retornar para as universidades. As universidades, elas detêm a pesquisa do país. O Brasil funciona assim, 90% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades, nos institutos públicos. Então é importante esse investimento. Então, e também para que a gente possa atender melhor a sociedade e a nossa comunidade. Então, o investimento é imprescindível. E uma vez que você corta, é difícil você, por exemplo, recuperar. Por exemplo, eu não posso falar para um pesquisador que está desenvolvendo uma pesquisa, olha, agora eu não tenho mais recursos para esse laboratório, porque você tem que manter aquela pesquisa em andamento, né? Senão você se perde, inclusive, o valor que foi investido nesses últimos anos. Né? Com certeza. Agora, mediante a notícia do fim do horário integral no centro pedagógico, o que você diria para esses pais? Olha, na verdade, essa questão do horário integral no nosso colégio centro pedagógico, que é um colégio de aplicação, primeiramente, ele foi instituído como um caráter provisório, como um projeto piloto. Então, ele não foi autorizado pelas instâncias superiores. Então, nós passamos por um processo justamente de avaliação de como estava sendo esse centro, esse integral que foi aplicado ao centro pedagógico. E nós vemos que há vários gargalos que a gente precisa sanar. Então, nós estamos passando por um processo de avaliação. Ainda não há uma definição se vai terminar ou se vai continuar, mas nós precisamos de algumas avaliações. Um gargalo central para isso tem a ver com o orçamento, sim, porque o orçamento que a gente recebe é um colégio de aplicação, então o orçamento vem do governo federal. O orçamento que vem do governo federal, ele tem diminuído nos últimos anos porque tem havido outros colégios também incluídos nessa rede. Então, para nenhum colégio nós temos sustentabilidade para isso. Então, eu tenho que usar recursos do ensino superior para garantir uma educação básica e isso a gente não tem conseguido por causa do orçamento. Então, a demanda é muito grande e a gente quer oferecer uma educação de qualidade. Lembrando que um centro como este, que é um colégio de aplicação, que é um centro de excelência, referência da universidade, ele não faz apenas ensino, faz ensino, pesquisa e extensão. Então, como as nossas universidades. Então, o que a gente está avaliando é isso. O que aconteceu, como era antes, o que está acontecendo, não apenas do ponto de vista orçamentário, mas também da viabilidade, né, de nós, de fato, conseguirmos dar o que é imprescindível no colégio de aplicação, que é o quê? Uma educação de qualidade e também ligada aos preceitos da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, nós estamos passando ainda por um processo de avaliação desse projeto que foi piloto e não foi aprovado nas instâncias devidas da universidade. Então, nós vamos levar ainda esse estudo que está sendo feito, vai ser levado ao nosso CEP, que é o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e depois vai ser levado ao nosso Conselho Universitário, até para avaliar
E a gente tem demandado ao governo federal demonstrar, todos os colégios de aplicação têm demonstrado que o recurso que vem do governo federal não tem sido suficiente para os colégios de aplicação. Então tem que haver algum outro tipo de mecanismo e o governo federal está sensível a isso também. Mas não é a única questão que está sendo avaliada. Além da questão orçamentária, está sendo avaliada também se nós estamos conseguindo manter o tempo integral com a qualidade que precisa ter como centro, como escola de aplicação, que é o nosso centro, o nosso colégio, o nosso centro pedagógico, que é uma referência em todas essas áreas. Então, nós ainda estamos fazendo por esse curso, por uma autoavaliação, depois desse tempo todo que ele tem sido utilizado. Reitora, a sua história com a UFMG começou lá atrás, né? Porque você é formada em letras pela UFMG, Sim, não é isso? Verdade. Formou em letras, e aí como é que veio se desenvolver? É o segundo mandato, não é isso? À frente da reitoria. E como é que foi traçada essa história aí com a UFMG? Olha, eu venho do interior, eu não sou daqui de Belo Horizonte, eu vim para Belo Horizonte para estudar na UFMG. Você é de qual cidade? Eu nasci em Pains. E no interior de Minas, cresci em Uberaba e vim de Uberaba para cá para poder cursar a universidade. E eu queria a universidade pública, eu queria fazer aqui na universidade, na UFMG. Então, eu fiz a minha graduação aqui e fui direto da graduação fazer mestrado e doutorado no exterior. Nos Estados Unidos. Porque na época as nossas pós-graduações estavam ainda se desenvolvendo, né? E me disseram justamente isso, olha, é importante que você vá e volte logo, né? Para que a gente possa organizar a nossa pós-graduação. E assim eu fiz mestrado e doutorado em 5 anos e meio, isso seria impossível se eu tivesse ficado aqui no Brasil. Voltei rápido, voltei e logo depois fiz concurso na UFMG, ingressei em 95 na UFMG. Mas Já como professora? Já como professora. Do curso de letras? Sim. Agora, desde muito cedo, eu trabalhei na administração, então fui chefe de departamento, fui diretora de relações internacionais, atuei um pouco na CAPES, então tive várias ações na área de administração. Fui vice-reitora antes de ser reitora, né? Fui vice-reitora de 2014 a 2018, depois de 2018. Até agora eu sou reitora da universidade, então sou pesquisadora também, e digo que eu sou professora da UFMG, sou pesquisadora e estou reitora, que é um cargo de muita honra, né? E que para mim é uma enorme satisfação e honra ser reitora de uma universidade como a UFMG, e uma grande responsabilidade também. Eu ia dizer exatamente, uma grande responsabilidade, eu não tenho sombra de dúvidas. E essa sua experiência também te levou para o Conselho Consultivo, inclusive como conselheira da presidência da Assembleia Legislativa, do governo de Minas. E qual é a responsabilidade de ser conselheira, né, tanto do Estado quanto da Assembleia? É uma responsabilidade imensa e a gente, claro, procura atender os interesses também do Estado, da Assembleia Legislativa, porque é uma responsabilidade muito grande e muito importante a universidade estar nesses espaços, né? Eu sou também do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o conselho que pensa toda a estratégia de ciência e tecnologia para o país. Então, estar lá representando as universidades, representando a UFMG, é uma honra muito grande e uma enorme responsabilidade, que é pensar o futuro do país, o futuro do Estado de Minas Gerais, né? E isso, eu digo que essa responsabilidade, ela vem acompanhada também, né, de um desejo muito grande de colaborar. Eu acho que a universidade tem isso. Eu digo que a universidade, ela está muito bem, ela é federal, né, como eu disse, mas ela está localizada no nosso estado, nas nossas cidades, né? E nós temos a responsabilidade, o dever de contribuir com as populações com as quais nós estamos interagindo. Agora, para a gente encerrar, se a senhora quiser, pode até falar para essa câmera aqui, o que você diz sobre a UFMG para o futuro aí? O que a gente pode esperar da nossa querida UFMG? Olha, a UFMG aí nesse centenário, nós esperamos que a universidade continue sendo, né, essa universidade que é responsável, que pensa o seu lugar no Estado, na cidade, que vê a educação superior como um direito de todas as pessoas, né? É uma educação superior que tem que ser cada vez mais inclusiva e que tem que dialogar constantemente com as populações, né? Nós fazemos ensino, fazemos pesquisa, fazemos extensão, que é essa nossa cara com a sociedade. E eu digo sempre, eu gosto de repetir, a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso país sabe que sempre que precisar pode contar com a nossa UFMG. Eu digo que é minha, que é sua, que é de todo mundo, que é um patrimônio público. Fizemos isso na pandemia,
tanto nessa pandemia quanto na pandemia de muitos anos atrás, a universidade contribuiu, né, não como universidade, mas como escolas isoladas. Então, o nosso estado, nossas cidades, nosso país pode sempre contar com essa UFMG, que é um patrimônio de todos nós. Sandra, muito obrigada, reitora, pela entrevista, por estar aqui com a gente no programa em Minas. Então, vocês ouviram e conheceram um pouquinho mais sobre a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida. É um prazer enorme ter você aqui comigo. A íntegra dessa entrevista, vocês já sabem, vocês conferem amanhã no Jornal Estado de Minas. Então, até o próximo em Minas. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Enorme prazer estar aqui.